pessoal. Um prazer estar aqui participando dessa aula da galera da Adrenalina. Agradeço o convite pelo Jordi. A gente se conheceu em Brasília, no evento Poliglotar, mais ou menos há um mês. E estou vendo aqui vários rostos conhecidos, né? Que eu já conhecia de outros eventos do mundo da tradução. E aí também que eu conheci agora nesse último evento. E realmente é uma alegria para mim estar falando aqui e ser interpretado, né? Não acontece muito isso comigo. Eu já vou avisando, eu não sou intérprete, eu sou tradutor e já acho muito, né, admiro muito o trabalho dos intérpretes. Mas eu espero que, que a nossa conversa de hoje possa ser útil para quem está estudando interpretação, para ter uma nova perspectiva, até porque a gente se propôs a falar de idiomas raros e de como eles impactam o mercado da tradução em geral, o mercado de idiomas em geral, e, por extensão, da interpretação. Eu vou começar me apresentando um pouco. Meu nome é Idson Guimarães, é como eu assino meus trabalhos. Tenho 40 anos, moro em Belo Horizonte, sou pai de gêmeas, moro aqui em Belo Horizonte há pouco mais de 20, não, depois da manhã faz 22 anos. Então, eu não sei se alguém percebeu o sotaque aí, qual dos dois, mas eu até que sou leve no sotaque, então acho que não vai dar nenhum problema para os intérpretes, né? Na verdade, assim, eu pensei em várias formas de dar um trabalhinho para os intérpretes. Não, vamos complicar, não, mas pensando que é uma prática, né? Eu pensei, falar idioma desconhecido não vale, né? Apelação, né? Nem se tivesse alguém para legendar aqui em tempo real. Mas, por outro lado, sotaque, né, eu tenho sotaque, mas não tenho tanto regionalismo assim. Pelo menos não consigo incorporar na conversa. Termo técnico não é uma coisa que vocês vão ter dificuldade, né? Porque todo mundo aqui da área de idiomas. A única coisa que eu posso fazer é falar rápido, embolado, sem sentido, mas aí perde sentido até da palestra, né? Que vai ficar gravada. Mas eu espero que em algum momento vocês se sintam desafiados, nem que seja para explicar um conceito diferente em um outro idioma, né? Vamos ver se a gente lembrar. Então, como que eu fui parar nesse mundo da tradução? Eu, desde o início do ensino médio, eu gostava de idiomas. Eu fiz o ensino médio no interior da Bahia, sou de Vitória da Conquista, e não sei se por teimosia ou por qualquer outro motivo, eu não fui diretamente para uma carreira de idiomas, mas indiretamente, sim, eu cursei comunicação social, publicidade, foi graças a esse curso que eu acabei vindo parar em Belo Horizonte. Não que não seja nada assim, não seja algo assim pioneiro na minha cidade, é comum, principalmente 20 e poucos anos atrás, as pessoas se dividirem entre Salvador e Belo Horizonte, que é uma capital relativamente próxima, né? Então, eu vim com a turma, eu desci para BH com a turma e vim fazer a faculdade de comunicação na UFMG, mas sem esquecer dos idiomas, ou talvez até por isso, até por não esquecer dos idiomas que eu tenha tido, né, essa coisa de não conseguir mergulhar tanto no mundo da comunicação, que eu gosto muito da profissão, né, da área foi fundamental na minha vida, mas a cabeça toda em idiomas, no meu projeto, que começou lá no ensino médio, de ser poliglota, mas na faculdade, se a gente for pensar início dos anos 2000, eu, eu tinha uma certa fama de poliglota, mas era muito mais fama mesmo que algo concreto. Eu até me incomodava, porque eu não tinha, digamos assim, os mecanismos que a gente tem hoje para aprender um idioma exclusivamente pela internet. E eu nunca tinha viajado para fora, eu tinha pouco contato com estrangeiros na minha cidade, mesmo aqui hoje em BH, não é tão comum. Então, eu comecei a estudar alguns idiomas
Os mais acessíveis que a gente pode colocar é o italiano, o francês. Vamos colocar alemão como acessível em termos de material, não de facilidade, porque tá doido. Mas eu eu fui muito não assim, não digo a facilidade, isso aí até é um assunto recorrente entre os poliglotas. Mas eu caminhei com o espanhol, com o francês e com o italiano por conta da proximidade com o português, né? Por ser línguas neolatinas. Mas quando chegou em qualquer idioma que exigisse você aprender o vocabulário, o grosso do vocabulário do zero, eu travei, por falta de material e por falta de método. Então, cortando assim para o final dos anos, não, meados dos anos 2000, terminando a faculdade, já tinha, eu digamos assim, eu me desencantei com os idiomas e fui viver a vida real, né? Fui viver o mundo real. Eu tinha até então, eu tinha vários amigos virtuais, né, do mundo todo nessas comunidades de poliglotas, mas em questão de conhecimento, de desenvolvimento pessoal, eu posso dizer que eu estava estagnado, meados de 2006. Aí eu, formando, passei um concurso, fui trabalhar, fui ter, realmente ter carreira, fui fazer uma pós-graduação ainda na minha área de publicidade e marketing, com a perspectiva, né, de trocar de emprego. Acabou que eu continuei no serviço público, né, então, não, claro, né, não que tenha sido inútil, mas não, eu tentei ir para o lado da minha formação, mas eu acabei em uma carreira administrativa do serviço público. E por conta disso, por conta desse, digamos, desse quase de não ter seguido a profissão eu fiz o vestibular, né, digamos assim, foi o que criou a oportunidade para os idiomas ressurgirem na minha vida. E aí sim, força total. Então, estou eu lá, eu trabalhava numa estatal, fiz uma pós em gestão e marketing, que também ampliou meus horizontes, foi ser importante, inclusive agora na carreira de tradutor, e fui chamado em um concurso que, digamos assim, um salto para trás para dar dois para frente, porque era mais atraente em várias questões, em várias perspectivas, né? Inclusive, minha atividade atual também. Mas o que eu ganhei, além da estabilidade no serviço público, eu ganhei o equilíbrio, né, em certa forma, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e eu ganhei, como eu posso explicar assim, um certo descanso, eu não diria ociosidade, intelectual, porque eu vinha de um trabalho muito assim, comercial, mas muito técnico, né, estatal, e fui para um serviço administrativo mais rotineiro. O que aconteceu? Para eu não morrer de tédio, num serviço mais rotineiro, por mais que me demandasse muito assim de presença, né, de horários, de eventos, tudo mais, mas intelectualmente veio aquela sede que foi naturalmente preenchida pela minha velha e paixão, maior paixão de hobby, que são os idiomas. Então, 2011, final de 2011, início de 2012, eu voltei com tudo a estudar idiomas. Como isso aconteceu? A internet já está mudada, nós temos, eu acredito, já temos o Web 2.0. Curiosamente, já tem o Duolingo, mas eu não usava, né, com a proporção que eu uso hoje. Mas, digamos assim, eu vou contar um caso aqui, um certo país da Ásia Central, de maioria muçulmana e idioma pertencente ao ramo túrquico, com especulativa ramificação no ramo altaico, não é uma teoria unificada. Esse certo país tinha uma pessoa que calhou de ter um servidor que começou a armazenar conteúdo para aprendizado de idiomas
que até então não estava disponível tão assim, tão facilmente. Então era coisa que realmente eu cheguei aqui em BH, comecei a comprar uns livros que eu só via de ouvir falar na internet, umas coleções, mas depois, digamos assim, explodiu. Esse site quebrou a internet. Digamos assim que foi vou entregar a idade, foi o Napster dos livros de idiomas. Foi o torrent dos livros de idiomas. Então, isso aí foi, a gente pode falar, foi uma singularidade. Agora, não tem mais desculpa para aprender idiomas, porque questão de material, para quem gosta de estudar sozinho, como eu, acabou. Não tem, não, principalmente, pelo menos para os idiomas, assim, não tão raros assim, mas assim, você pegar uma determinada família, sempre tinha um ou dois idiomas daquela família que você teria material para conseguir aprender. E inclusive passou a ser um critério de escolha para mim, se eu estou entre o indonésio ou o malaio, qual que eu vou escolher? Vou escolher o que tem mais material. E realmente, no caso, foi o indonésio, né? Por exemplo, o russo não era a minha língua eslava favorita, tinha outras três, mas o russo era ainda é, né, o idioma eslavo com mais recursos, mais materiais. E, por outro lado, eu sempre tive um fascínio muito grande por tudo que é da antiga União Soviética, em questão cultural, né? Não só a política ou de regime, mas de aquela área toda me atraía muito, porque tem uma mistura de línguas eslavas, fino-úgricas, né? Altaicas, algumas isoladas, e uma das minhas meninas dos olhos, que é o idioma georgiano, que pertence às línguas cartvelianas. Por que é cartveliano? Porque a Geórgia fica no Cáucaso, uma região entre a Ásia e a Europa, mas você tem ao lado da Geórgia o Azerbaijão, que fala um idioma próximo ao turco, o azeri. Você tem a Armênia, o armênio é uma língua indo-europeia isolada, não tem família, né? Não tem outras próximas como as línguas eslavas, neolatinas e germânicas, mas você tem outras famílias caucásicas setentrionais, caucásicas meridionais, que por sua vez não têm relação com o georgiano. Então, curiosidade sobre a Geórgia, é considerado o berço do vinho, onde foi ambientada a história do grego de Jasão e dos Argonautas. Então, especula-se que os gregos tenham conhecido o vinho lá na Geórgia. Até hoje tem uma reputação. Eu brinco que a Geórgia lembra muito Minas, porque tem montanha, lá tem praia, né, mas o principal é a montanha. Tem muita igreja na montanha, é um país católico, e o prato mais famoso é uma espécie de pão de queijo. Lá, no caso, é um pão de queijo gigante com ovo no meio, é o hachapuri. Mas, assim, né, guardadas as devidas proporções, eu, eu não sou mineiro, mas assim, eu me identifiquei, né, com essa perspectiva de ir no centro do mundo, no centro da Eurásia e encontrar um país com alguma proximidade, né? O fato de serem cristãos ortodoxos acaba que dá uma coisa em comum, né? Dá um senso de identidade, né? Ainda que do ponto de vista cultural, sem entrar no mérito religioso. Mas eu fiz essa volta para ver se saía alguns termos mais problemáticos, mas também, para situar o contexto de 2012, estou eu decidido a voltar a inserir os idiomas na minha vida. E como isso se deu? De forma gradual, mas intensa, como eu acabo fazendo com muita coisa. Eu estava, né, tava descansado, entre aspas, mentalmente, porque no meu trabalho não tem reuniões intermináveis, não tem que ficar escrevendo relatório. Felizmente, esse meu trabalho, né, que tradução, hoje é o contrário, é esgotamento mental contínuo. Mas lá em 2012, eu fui matar essa sede intelectual estudando idiomas. Quais foram as minhas prioridades? Então, francês, na verdade, o mandarim eu tinha recomeçado timidamente em junho de 2011, quando eu ainda estava no outro emprego. Eu
fazia meia hora de mandarim no meu horário de almoço, com um livro da editora francesa baseado no método Listening Reading, também no Comprehensible Input, e mas era pouco para o que eu queria, né? Mas 2012 eu fui aos poucos, né? Cada idioma, como é que se deu a minha rotina? Cada idioma que acrescentava, eu fazia o teste. Como é que eu tô no fim do dia? Aí no fim do dia mesmo, não é tô, não tô traduzindo ao pé da letra at the end of the day, tô falando no fim do dia mesmo, às 6 horas da tarde. Ah, eu tô cansado? Não, tô descansado ainda, então eu vou colocar um novo. Então eu comecei com o mandarim, o francês, porque eu já estava com passagem comprada para Paris no Carnaval 2012, foi praticamente um bate-volta. E o norueguês, que é minha outra paixão, e aos poucos o georgiano. Mas, assim, 2012, digamos assim, eu tava com a faca e o queijo na mão, mas eu não tinha feito curso de sommelier, de nada, não sabia harmonizar nada com nada, né? Então, eu tinha os materiais para estudar, muita gramática, muito livro-texto também, mas digamos assim, você acabou o livro do cursinho, o livro-texto lá e agora? Digamos, quando você estuda um idioma igual ao italiano, você está lá nos primeiros livros, você já está lendo, já está entendendo muita coisa pela proximidade, mas você pode fazer um livro todo assim de um idioma mais difícil, como o russo, digamos, né? E não se sentir pronto. Então vem aquele dilema do estudante de idiomas, principalmente do autodidata. Será que eu estou pronto para encarar uma leitura de um material autêntico? Que seria, né, um livro escrito para os próprios nativos, uma série escrita para os próprios produzida para os próprios nativos, ou eu vou continuar com a muleta do livro texto, que está lá tudo explicadinho, tudo mastigado. Então, eu vivi praticamente 3 anos nessa dicotomia. Principalmente para os idiomas mais raros, eu não consegui furar essa barreira, digamos assim. Eu estava num B1, pré-intermediário, em competências produtivas, ativas, e parado num A2, não, num B1 em competências passivas, né, receptivas, e parado num A2 de competências produtivas ou ativas, né? Então, eu não tinha estímulo assim para conversar, por isso que eu falo, né, eu não sou intérprete, meu interesse primeiro é ler e ver série. Por que eu aprenderia um idioma? Se eu fosse viajar para o país, aí eu ficaria uns 6 meses, né, ativando aquele idioma. Mas meu primeiro interesse primordial é ser ouvinte e alfabetizado no idioma e poder desfrutar do mesmo legado cultural daquele país. Alors que je me suis senti trop démotivé parce que je ne savais pas comment faire pour progresser dans mes langues. J'étudiais les géorgiens, les norvégiens, les russes, les chinois, l'allemand. Ah, je me souviens que j'ai repris l'allemand au début de 2015 parce que je suis allé en Allemagne, ma, ma non trovavo un modo di continuare ad imparare dopo aver finito i libri per i corsi di lingue. Et, et c'est pourquoi je me suis senti très mal. J'ai cru que j'allais renoncer à tout. But then I realized what I had been doing wrong for a couple of years, sometimes. The fact is, I was trying too hard to advance, and I had skipped some important steps along the way, because I didn't follow the comprehensible input method properly. I went from an A2 resource to a
B2 resource. So it was like you were studying, uh, that Brazilian novel series. I don't remember it right now, but it was like you were reading a teenager book, and then you go all the way to Dom Casmurro, just to keep it trendy. O que aconteceu comigo nesse meio termo? Eu vi que eu quis pular direto do livro texto para ler literatura e ver série. No francês deu bom, no alemão deu mais ou menos, no russo deu ruim e no chinês foi terrível, porque eu não tinha vocabulário suficiente para aprender de uma forma assim. Tinha muito mais coisa nova em cada material que eu pegava para estudar. Eu estava estudando mais por série, por filme, né? E aí eu não conseguia avançar, porque eu sobrecarregava meu cérebro com muita informação ao mesmo tempo. Até eu corrigir essa rota, eu perdi, digamos, uns 3 anos, né? Até eu me dar conta. Então, a história, algumas histórias, né? Não estou dizendo que a minha seja, mas algumas histórias passam por momentos, né, de inflexão e que você se sente estagnado. No meu caso, foi um platô geral, né? Men jeg fortsatt med å lære norsk fordi jeg elsker det norske språket, og jeg hadde lyst til å lære å snakke norsk. E aí mas eu continuei pelo menos com o norueguês, porque eu amo o idioma norueguês, e eu tinha vontade de falar norueguês, no mínimo, razoavelmente bem. Então chegou um ponto que começou a deslanchar. Qual que é a minha situação hoje? Eu sou bem modesto para falar dos meus conhecimentos, porque o meu foco não é proficiência, eu não tenho uma justificativa, digamos, material profissional para avançar a proficiência. Meu foco é, no processo de estudar o idioma, conhecer principalmente a cultura do país. Eu não veria tanta graça em estudar a cultura em si só. Então, é uma coisa combinada. Eu estudo cultura, inclusive cultura de massa. Então, eu escolhi os idiomas por meus interesses em determinados países, às vezes por questões linguísticas, sempre tentando conciliar. Então, hoje, a maioria dos idiomas eu estou assim, no pré-intermediário, no B1. Em alguns eu tenho, já consigo me comunicar bem. Esses que eu traduzo, por que que eu traduzo? Porque eu já tenho uma leitura boa e eu tenho uma bagagem cultural, porque tantos anos estudando, você acaba seguindo meio que um cânone do país, né? E, e com isso, eu pego o material para fazer, eu tenho uma bagagem cultural. Tenho as referências, eu tenho os livros romances, conheço as séries mais famosas. Então, como que eu fui parar na tradução depois desse momento em que o idioma era só hobby, né? No máximo eu dava aula, eu fiz curso de guia de turismo, mas né, nunca chegou a ser atividade principal. Como eu fui parar na tradução? No evento Poliglotar, em 2019, onde eu conheci a Selene, eu fiquei sabendo que existia um mercado de tradução e que eu não precisava ser C2 quase nativo para traduzir. E é pelo contrário, né? Porque não era o meu foco, né? Fazer já certificado. Eu achava, assim, isso fugia um pouco da minha questão de hobby com o idioma. Não que eu não valorize isso, mas não era o meu momento, né? Até porque eu já tinha uma estabilidade em outra atividade profissional, mas acabei conhecendo o mercado de tradução e fui molhando o pé, pondo um dedão na água, e quando fui ver já tinha mergulhado de cabeça. Então, como aconteceu? É aí que entra os idiomas raros. Não por coincidência, traduzo alguns idiomas raros, os mais notáveis. O mais notável de todos é o norueguês. Eu traduzi algumas séries, alguns documentários que chegaram a ir ao ar aqui no Brasil, diretamente do norueguês. E literatura não cheguei a me firmar em tradução literária, acabei indo mais para tradução técnica, mas também faço legendagem de entretenimento e faço jogos. E eu não cheguei a comentar, mas idioma raro é todo idioma que não seja no Brasil, no mercado brasileiro, inglês, espanhol, francês, italiano. Ou seja, eu posso afirmar que a maioria dos meus idiomas são raros, sem estar contando vantagem nem nada, né? É uma consequência natural, porque saiu desses quatro é idioma raro.
O alemão, inclusive, é idioma raro, mas assim, eu não vejo tanto assim, até porque na tradução técnica a gente tem uma tradição de grandes empresas de tecnologia, de eletrônica, de automotivas alemãs, que isso acaba trazendo, né? O pessoal de engenharia estuda muito alemão, isso acaba trazendo tradutores, né? Não vou dizer que é uma área que está faltando tradutor, né? Mas, para todos os efeitos, se você for pegar a tabela da Abrades, pelo menos um acréscimo de 30% para ser tradutor de idioma raro. Mas como que a gente enxerga isso hoje no mercado? O que me impactou na minha vida como tradutor, saber um idioma raro. Então, assim, não dá para poder chegar no fim do mês só traduzindo idioma raro. A demanda é muito pequena. Digamos assim, talvez um mandarim como intérprete, principalmente, né? Um russo, o próprio alemão dê. Mas, geralmente, a pessoa sabe o inglês e aí o que você enriquece seu mercado. Você começa a fazer pares, por exemplo, russo-inglês, alemão-inglês, que eu digo até como tradutor, mas intérprete principalmente, né? Que é uma coisa que eu aprendi a valorizar com os intérpretes, que você tem idioma B, C, né? Então, você não tem a exigibilidade absoluta de falante nativo para ser intérprete, né? Então, se eu fosse intérprete, eu ficaria feliz em chegar no C2 em alguns idiomas para poder oferecer esses pares, né? Mas como tradutor, eu dificilmente vou fazer versão, traduzir para um idioma que não é o meu idioma nativo, né? Então, estou eu lá como falante nativo de um idioma bem popular no mercado e mesmo tendo esse diferencial de poder traduzir diretamente de um idioma raro, nem sempre o mercado está atento a isso, principalmente na tradução técnica e no audiovisual. E aí que entra um mecanismo que, claro, eu não via com bons olhos, mas aprendi a aceitar dentro da realidade do mercado, que é a tradução indireta. Ah, aquela série holandesa, cult, vamos passar para o mundo todo, mas beleza, mas vai ter um tradutor para o inglês, vai fazer um modelo que é um template, e a partir dele, todos os outros idiomas vão beber nesse template. O que acontecia, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, não tinha tradutores de norueguês para o português. Então, muitos livros noruegueses famosos eram traduzidos indiretamente pelo alemão, digamos. Eu, particularmente, tive essa felicidade de traduzir algumas séries, né, diretamente do norueguês, e eu faço uma coisa que é assim, se eu tenho uma tradução para o inglês, eu consulto para me ajudar em alguma solução, como destrinchar alguma expressão idiomática mais pesada, mais regional, né? A gente não é infalível, então a gente podendo consultar o colega, claro que eu vou concordar ou não, né? Muitas vezes já peguei uma tradução de um colega que eu pelo contrário, eu revivi o espírito que tinha se perdido, né? Como eu traduzi uma série holandesa que o cara comenta alguma coisa, fala de futebol, fala do Ajax. E no template em inglês isso foi domesticado porque eu não entendi de futebol. Na minha tradução para o português, eu voltei com o Ajax para o contexto, porque eu sabia que o meu povo teria ouvido falar do Ajax. Mas o que que foi o grande diferencial para mim do idioma raro? Foi entrar no mercado. Então, estou eu lá começando a aprender sobre mercado de tradução, maratonando canais de YouTubers de tradução, e apareceu uma oportunidade de traduzir uma série do russo. Eu assisti uma palestra em legendagem, comecei a fazer um curso e vi essa oportunidade. A agência me mandou um teste, eu viram que minha escrita no idioma materno é boa, que eu tinha uma noção de tradução, já tinha uma noção de legendagem, então a agência teve essa tolerância de me, me preparar, digamos assim. Se fosse um trabalho, um teste de inglês e português, ela ia querer mais um dos tantos profissionais prontos que estão no mercado. Mas como era russo e português, eu entrei na tradução fazendo o, a legendagem, a tradução e legendagem de uma série russa.
de várias séries, né? Assim, uma época muito boa, eu fui até realmente ficar incompatível na minha agenda com aquele cliente, né? Hum. Depois teve um ano também que eu fiquei traduzindo só romances do mandarim para português, romances que eles vendem capítulos do celular, então foi um volume assim bem grande, histórias leves, contemporâneas, do jeito que eu gosto de, por exemplo, de estudar idiomas com esse tipo de texto, então eu estava lá traduzindo. Então, o que mais eu poderia dizer sobre o mercado de idiomas raros é que não deixa de ser um diferencial. Aí sim, se você for um intérprete, o intérprete tem essa mobilidade, você vai ter, né? Você pode vir ter essa demanda. Volta e meia aparece demanda para um intérprete de idioma raro e você fazendo, entrando no mercado como bom profissional, você vai receber os trabalhos de inglês, de espanhol, como aconteceu comigo. Eu entrei no mercado pelo russo, digamos assim, e hoje traduzo mais inglês e alemão. Ou seja, é você poder ter um mercado que talvez você teria muito mais dificuldade de entrar partindo do inglês e você ter essas combinações. Eu vejo na interpretação, eu vejo uma tradução mais documental, não necessariamente juramentada. Juramentada tem a questão de não ter nem concurso para os idiomas raros, mas de repente você consegue uma doc, né? Algum comercialmente, com documentos, contratos, você vai ter essa possibilidade, né, de se destacar, de cobrar uma tarifa maior com o seu idioma raro, mas a demanda vai ser pequena. Onde que está, por exemplo, a grande demanda? No mandarim. O mandarim está crescendo, o chinês mandarim, de uma maneira que a tendência é só aumentar. Depois que eu comecei a trabalhar muito com tradução, deixei um pouco o idioma de lado, mas eu vejo continuamente demanda de mandarim. Claro que negociar com as empresas chinesas não é fácil, né? Tanto questão de prazo de tarifa, mas você for pensar, isso pensando em tradução de entretenimento, mas se for pensar, por exemplo, na interpretação, é um mercado que sem volta, né? A China não, dificilmente, claro, estou falando isso agora no exercício de futurologia, mas a China dificilmente vai perder o seu protagonismo. E vai ser uma proporção que não se pode comparar com o boom do japonês na década de 80. O japonês nunca chegou a ser, digamos assim, um dos grandes players em idiomas. Hoje você tem, claro, culturalmente, né? Consome-se muito conteúdo do Japão, mas eu mesmo estou traduzindo várias séries do Japão atualmente, mas todas com template. Todos com template do inglês. Meu conhecimento de japonês não me permite ter nenhum insight. Se fosse, por exemplo, chinês, português, eu estaria, talvez seria até pior, porque eu estaria querendo pegar as duas traduções e combinar, e prejudicar até meu prazo, mas japonês, como meu conhecimento hoje, não tenho japonês, né? Então, estou eu lá traduzindo japonês, mas com template em inglês. Mas com a China, talvez a Coreia, claro, é uma onda muito mais cultural do que econômica, então tem alguma demanda para o sul-coreano, mas nada é tão sustentável do que a perspectiva de a China se consolidar como superpotência global. O russo eu colocaria assim, meio pelas beiradas. Árabe tem a questão de ser uma língua pluricêntrica, então você tem formas, entre aspas, dialetais árabes, você não tem um árabe unificado que seria tão difundido assim no mundo árabe. Então, né, você estaria dependente de aprender o padrão mais um dialeto. Então, a grande aposta para quem quer viver de um idioma raro e ter também o benefício, digamos, cultural e intelectual de aprender um idioma raro e aliar isso com uma carreira relativamente estável em tradução e interpretação, eu diria que é o mandarim. Quem sabe daqui a alguns anos, se eu conseguir retomar, eu volto para dar o meu retorno se eu realmente voltei a pegar trabalho de mandarim, mas por enquanto eu vejo um mercado bom, com ressalvas, e, e para quem quer acrescentar um idioma, assim, para quem está com um idioma só, ou está só com A, B e C,
eu sugiro, né? Eu acho que só enriquece o seu campo, claro, desde que não atrapalhe a sua rotina, mas só enriquece você colocar um francês, um italiano, que são acessíveis, e conforme for, e dando voos mais altos. Eu sei que tem colegas aqui que estão aprendendo idiomas ainda por hobby, mas já pensando em um determinado momento, colocar também como no portfólio. Eu colocaria assim um prazo de 2 anos para um idioma próximo ao português, para você chegar no nível que se justificaria aceitar trabalho de tradução, interpretação talvez um pouco mais. E no caso, digamos, do mandarim, demandaria um investimento especial de tempo, principalmente, mas eu não descartaria. Vamos pensar assim, uma faculdade, 4, 5 anos, você, sei lá, meia hora, 1 hora por dia, você chegar num nível de mandarim que você poderia, pelo menos, traduzir pensando no futuro interpretar. Ou até mesmo fazer interpretação menos técnica, né? Então, só para arrematar aqui, a gente abrir o feedback das interpretações, eu, pela minha condição, né, de ter uma outra atividade além da tradução, eu não beneficio de uma coisa que é o tal nomadismo digital. Ao contrário, eu sou meio fixo aqui, né? Tenho família aqui também, em Belo Horizonte, mas para tradução e interpretação, não deixa de ser. Você pensa assim, eu trabalho como tradutor, eu trabalho mais remoto, eu quero aprender um idioma. Vou eu ficar 3 meses no país. Para o tradutor, isso é bem mais factível do que para mim, como estudante de idiomas por hobby, que ainda tinha vários idiomas ao mesmo tempo, né? Então, é uma coisa para se pensar com muito carinho. Esse processo aí de chegar à proficiência num idioma e, por fim, incluir no seu portfólio, é uma combinação. Não vai ser uma imersão no país que vai te fazer aprender magicamente. Não vai ser, talvez, aula com os melhores professores, porque no final o que conta é repertório. Você precisa de horas de exposição ao idioma, exposição compreensível. Consumir conteúdo que faça sentido, não é ligar o rádio e lavar a louça, porque só vai fazer sentido ligar o rádio e lavar a louça quando você estiver entendendo pelo menos 70, 80, idealmente 90% do que está sendo dito. Então, vou ouvir um podcast. Isso já é um trabalho para quem é um nível intermediário. Então, o grande desafio, principalmente no idioma raro, é o que fazer até chegar nesse nível intermediário e começar a aprender consumindo o idioma de forma mais prazerosa. E aí que entra talvez um componente maior de aulas com professores nativos, que no caso, por exemplo, do mandarim são mais acessíveis, né? Porque a nossa moeda está meio patamar com a moeda chinesa, né? Não está nada fora da nossa realidade. Então, tem técnicas de imersão em loco, né? Você tornar o seu ambiente mais imersivo. E são todas essas técnicas de que os poliglotas já falam, mas pensadas, orientadas já para pensar como eu vou traduzir. E tem uma biblioteca muito ampla de como traduzir, por exemplo, o russo, como traduzir o mandarim, digamos, livros de técnicas de tradução. Como a gente tinha, digamos assim, um vocabulando desses, aquele do Paulo Ronald. Você tem esses livros do mandarim para o inglês, do russo para o inglês. Então, assim, você chegando num patamar, você sabendo se aproximar de profissionais corretos, profissionais, né, parceiros, e tendo os materiais certos, você tem toda a perspectiva de incluir esse idioma raro no seu portfólio e no serviço que você oferece. Então, pessoal, estou à disposição. É muito fácil me achar nas redes sociais. Meu nome é Idson Guimarães, LinkedIn, Instagram. Podem entrar em contato à vontade, que eu posso tirar alguma dúvida, dar alguma dica. Eu mesmo estou sempre disposto também a aprender com novas experiências. Eu agradeço a oportunidade aqui na galera da Adrenalina. Espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês e a gente se encontra por aí. Muito obrigado.